em termos de ateísmo, era uma coisa que sempre teve bastante consequência, né? Por exemplo, no caso Albert Einstein, muitas pessoas questionam por que Einstein rejeitou o ateísmo, né? Einstein, ele não fez. Existem algumas citações falsas, né? Alguns leitores, algumas pessoas que seguem os meus blogs já me mandaram citações, né, que são falsas, né? Uma delas diz que Einstein disse que o ateísmo é meio que cego, né? Esse é meio que, eu não entendi muito bem, acho que ele é cego, não entende a música dos cosmos. Esse é o típico discurso cristão, né? Isso é baseado em um salmo da Bíblia, né? São 2 salmos da Bíblia, no nosso podcast Mente Ateísta, que eu cito esses 2 salmos, que historicamente foram usados para dizer que os ateus eram corruptos, né? Que eles não tinham uma espécie de capacidade, né? De entender, né? Um dos termos usados contra os ateus, né? Muito é chamar ateu de inocente, né? Que no ateu, inclusive o próprio Einstein foi chamado de inocente por cristãos estadunidenses, né? Então o termo neo-ateísmo é meramente uma marcação de território, né? Para dizer que o ateísmo está ganhando visibilidade, né? Eu acho que a tendência é que o ateísmo vai desaparecer, né? É uma tendência que vai desaparecer, né? A tendência é que, com o tempo, né, o termo ateu, né, ou seja, o neoteísmo seria um movimento em direção ao desaparecimento do termo ateu, né? Porque uma vez que a gente tiver uma sociedade que não haja mais uma pressão para você se expressar, do ponto de vista como disse um humorista, que fugiu o nome dele agora, mas ele criou aquela série The Office, né? Eu só preciso negar um Deus porque você criou esse Deus, né? A partir do momento que não houver mais uma tentativa de... Enquanto houver o ateísmo como um movimento público, é porque existe a necessidade de a gente se posicionar. Então, o neo-ateísmo é nada mais nada menos do que um novo posicionamento, né? Uma nova postura, né? Que deixa de ser passiva, né? Deixa de ser uma postura. Albert Einstein, ele, na minha visão, se Einstein tivesse nascido, por exemplo, hoje, né? Einstein seria ateu, né? Sem medo nenhum de ser feliz, né? E o próprio se você pegar os últimos grandes nomes da física, como Steve Hawking, né? Steve Hawking era ateu declarado, né? Se você pegar, por exemplo, o caso do Carl Sagan, né? Carl Sagan era agnóstico, né? Mas tendia para o lado do ateu, né? Eu acho que o Carl Sagan era ateu, né? Ele somente não podia admitir porque ele era uma figura pública, né? No caso do Steve Hawking não era uma figura pública no sentido de que ele vivia pela imagem pública, né? Steve Hawking era público porque era um físico genial, né? No caso do Carl Sagan, ele era uma figura pública por si. No caso de Einstein, ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado como professor, acho que em Praga, porque não tinha religião. Agora imagine se ele fosse ateu, né? Somente ele não ter religião, ele foi negado a posição de professor, né? Mais ou menos na mesma época, no mesmo período, o famoso ateu barra agnóstico, né? Que é o Bertrand Russell. Bertrand Russell, ele foi negado, na verdade, ele foi proibido de ser professor em algumas universidades porque cristãos, mães cristãs entraram com tipo processo, né, contra ele, mas tipo assim, processo meio que sim, para impedir que ele assumisse o cargo de professor, porque ele era supostamente imoral, né, ele era supostamente corrupto, né. Claro, porque ele era ateu, né, ou agnóstico, declarado, criticava a religião abertamente. Então, nos tempos de Bertrand Russell, nos tempos de Einstein, até mesmo recentemente, né, José Saramago foi obrigado a abandonar Portugal, né? Eu falo dele logo no prefácio aqui, ó. Não sei se está nesse prefácio ou no prefácio de Bíblia. Acho que tá no de Bíblia, né? Acho que tá no de Bíblia. Mas acho que eu falo tá no de Bíblia. Acho que é de Bíblia que eu falo mais disso, né? O José Saramago teve de abandonar o país dele, Portugal, né? Porque ele foi impedido de competir em competições de livros, né? Inclusive ele chega a falar isso, né? Que ele foi impedido de competir, porque aquilo incomodou a Igreja Católica. Então, se mesmo em pleno século XXI você ser ateu, declarado, né? Ateu ativista, como era o José Saramago, José Saramago nem era tão ativista assim, entendeu? Ele não era tão ativista. José Saramago não chegava a ser tão ativista quanto os quatro cavaleiros, né? Como o Sam Harris. Mas o próprio Rich Dawkins já comentou em algumas entrevistas que ele sofreu cancelamento, né? Ele foi proibido de falar em algumas universidades nos Estados Unidos, né? Chega a mostrar frustração com isso, tristeza. Então, o que nós chamamos de neo-ateísmo, que inclui Sam Harris e todo esse pessoal, um movimento que tem um ateísmo um pouco mais
ativo, né? Um pouco mais um ateísmo que fala, não é um ateísmo silencioso, né? É um ateísmo que fala, que critica, né? Que é ácido, né? Que para a religião ele é ácido, melhor dizendo, para as religiões monoteístas, né? Ele costuma ser ácido também com outras religiões também, mas geralmente a crítica mais pesada é contra as religiões. Eu acho que, como dizer, o ateísmo, para mim, o ateísmo mais baixo, né, ou seja, o ateísmo de massa, especialmente no Brasil, ele costuma ser um pouco ácido desnecessariamente com algumas religiões, como o budismo, ou as religiões de matriz africana. Muitas religiões não precisam, né, de sofrer esses ataques mais ácidos. Então aqui eu queria fazer uma provocação.